sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Oi pessoal, tudo jóia? Estamos de volta à Construtora de Mundos com casa cheia. Dia mais maravilhoso que eu adoro e com um tema que eu não me canso de falar, com uma pessoa especialíssima que marcou minha carreira e mudou o rumo da prosa da minha vida, influenciou de forma que eu percebesse a gestão e a liderança de uma forma diferente. E eu queria muito multiplicar a palavra e o livro e o conteúdo e o coração dela aqui na Construtora, porque eu acho que ela constrói mundos. E eu queria contextualizar por que eu repito tanto o tema de liderança, por que me importa tanto o tema de liderança. E aí eu queria contextualizar algumas coisas para a gente chegar no mesmo lugar. Tem uma instituição chamada Global Justice Now, que é uma instituição não governamental inglesa, que faz umas análises, uns rankings globais. E um deles que foi publicado em 2018, porque foi a última leitura que eles fizeram, então infelizmente está um pouquinho desatualizado, mas eu acredito que não tenha grandes variações em relação ao resultado, em que ele apresentou um ranking. Tem um ranking maior, tá? Eu peguei as 200 primeiras, que são as mais significativas para o que a gente vai abordar. Das 200 maiores instituições financeiras econômicas globais, 78,5% são organizações privadas. As outras, 22,5%, são estados-nações. O que eu quero dizer com isso, né? 78,5% dos maiores influenciadores do mundo são corporações, são instituições privadas, são pessoas que influenciam a tomada de decisão e o rumo das nossas vidas, tanto política, quanto social, quanto economicamente. Segundo aspecto que eu gosto e insisto nesse tema, o pesquisador economista chamado Einar Dywik, eu não sei se eu estou pronunciando certo, é D-Y-V-I-K. Ele fez um estudo, foi publicado agora recentemente, início de novembro, esse número é fresquinho, de 2023, e ele faz uma estimativa de que 3,4 bilhões de pessoas estão empregadas, isso no mundo inteiro, em alguma corporação. Se a gente está considerando que o mundo tem 8 bilhões de pessoas, a gente está falando que quase metade da população, especificamente 42,5% da população mundial, está diretamente vinculada a uma organização. E esse número faz sentido, né? Porque outros dados da ONU também falam que metade da população vive em situação miserável. Então, quer dizer, a metade está vinculada a uma corporação, a outra metade passa fome. E é isso que me interessa. Qual o modelo de gestão e de liderança que a gente está assumindo para a nossa vida, que a gente está entendendo como o melhor caminho. E o terceiro ponto que eu queria trazer, que foi feita uma pesquisa, que também, essa fresquinha também, que saiu agora, em 2023, pela Visier, onde eles pegaram 1.000 executivos de baixa gestão ou subordinados a um líder de primeira linha, né, que a gente fala primeira linha de gestão. E foi identificado um novo movimento, assim como houve o quiet quitting, que as pessoas estavam tirando o pé do acelerador e trabalhando menos, né, que na verdade sempre existiu isso, né, assim. Mas como um movimento forte, isso ficou mais evidente recentemente. E agora está aparecendo esse movimento de quiet ambition,
que é o Quiet Ambition? Somente 38% dos colaboradores pesquisados pela Visier, obviamente, mas é um movimento que a gente percebe, né? Quem está próximo às corporações percebe isso. Somente 38% dos colaboradores estão interessados em se tornar gestores de pessoa em suas organizações. 62% querem ficar como contribuintes individuais, quietinhos do jeito que estão. Desses 38 que estão a fim de virarem gestores, líderes, etc., 44% deles são homens e 32% são mulheres. Então, a mulher tem menos interesse ainda de assumir uma posição de liderança, uma posição de gestão. E aí a gente vai começar a separar o que é liderança e gestão já com a chegada da nossa convidada, que eu ainda nem falei. Gente, eu falo muito, nem falei o nome da convidada. E quais são os principais motivos que esses funcionários não querem assumir posições de gestão de pessoas? 67% respondeu como primeira posição passar mais tempo com a família e com os amigos. Segundo, ser fisicamente e mentalmente saudável. Terceiro, viajar, aproveitar a vida. Quarto, conseguir um aumento é um fator importante, mas não necessariamente o cargo. Depois, ir bem nos hobbies. E daí tem várias outras coisas, vários outros motivos que foram listados, mas esses eu achei os mais curiosos. Ou seja, a posição de gestão de pessoas, de liderança, de posição de maior responsabilidade está diretamente associada a baixa qualidade de vida, de baixa qualidade de saúde, de relacionamento, etc, etc, etc. Então, isto posto, esta pessoa incrível que está aqui comigo hoje fez um livro para discutir sobre eu não nasci, não cortadinho, eu não nasci para liderar. E com toda a experiência dela em coach, em gestão de pessoas, eu queria muito que a gente abordasse esse tema juntas aqui e vocês não deixassem de ler o livro, que realmente dá uma esperança, assim, dá uma inspirada na forma de enxergar a liderança e o rumo que a gente quer de liderança daqui para frente, para que esses números sejam um pouco diferentes, né, no nosso futuro. Então, Roberta Perdomo, muito bem-vinda ao nosso sofazinho da CoFutures, fica à vontade. Obrigada, Mari. Bom, estou super feliz em estar aqui, muito obrigada pelo convite, é uma honra, né, fazer parte dessa construção de um futuro diferente, melhor, enfim, e poder compartilhar um pouquinho, né, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu experienciei sobre liderança. É um tema que realmente eu gosto muito e acho que o livro representa essa jornada aí dos últimos 20 anos, sendo e acompanhando líderes. E Rô, que mundo você quer construir? A pergunta que não quer calar aqui da construtora. Eu acho que primeiro, assim, sendo bem abrangente, um mundo melhor, porque o mundo que a gente está vivendo não está fácil para ninguém, né? E um mundo melhor significa, eu acho que tem 3 significados para mim, esse mundo melhor, né? E curiosamente é o mesmo que eu uso para falar quando eu falo de propósito organizacional, né? Então, um mundo melhor, para mim, significam 3 coisas, né? A primeira coisa é um mundo onde as pessoas têm mais qualidade de vida. E aí eu tô falando de tudo, de ter o básico para sobreviver e ter o mais que o básico para viver, né? Viver bem. Então, não é só tirar as pessoas da miséria, é as pessoas terem as mesmas condições que eu e você temos de estarmos aqui agora falando sobre esse tema, né? O segundo mundo melhor é um mundo onde o ser humano coloca a serviço a sua melhor potência, assim, né? Então, é um mundo onde as pessoas possam evoluir e se desenvolver, crescer, né, junto. E o terceiro mundo melhor é um mundo onde a gente cuida do planeta, da regeneração, né? A Terra está em apuros. Então, só que a Terra tem uma capacidade incrível de se regenerar, assim como nós. Só que a gente não está deixando isso acontecer, não está dando tempo, né?
Então, essas 3 coisas, para mim, significam um mundo melhor. Então, se eu puder fazer um pouquinho para cada uma dessas coisas, ou para uma dessas coisas, começando mudando o meu mundo, que já é bastante, por mudar o meu mundo, eu digo mudar a minha forma de ver esse mundo, né? E as coisas ao meu redor já é bastante. Então, acho que é isso, assim. E eu falo, inclusive, eu trago isso no livro, as organizações falam muito de propósito nos últimos anos, e eu acredito na força do propósito. E o propósito, ele não tem que ser nada inventado. Ele precisa estar a serviço de uma dessas 3 coisas que eu acabei de falar, é simples assim. Uma organização não pode mais permanecer viva se ela não estiver absolutamente conectada de verdade com uma dessas 3 coisas. Pelo menos uma. Ou pelo menos não pode estar indo contra essas 3 coisas, que é o que acontece ainda. E Rô, no seu livro, acho que a primeira coisa interessante, que eu acho que tem um link também com que a gente, com os dados que eu trouxe, que eu achei muito bacana no seu livro, a primeira grande distinção que você traz entre gestão e liderança, né? Porque eu acho que a gente está acostumado a associar ou a usar como sinônimo uma posição de um gestor de pessoas, um gestor de projeto, enfim, a liderança. E isso dá uma bagunçada, porque... E aí a gente fala assim, poxa, não tenho inspiração, não tenho uma pessoa que me dê vontade de seguir crescendo, ou uma pessoa que me inspire a entregar o meu melhor, enfim. Justo, acredito eu, né, por essa confusão que a gente faz entre posição e ser, que você traz isso nesse livro, né? Porque a liderança, ela é uma forma de ser e não uma posição. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua visão, que eu acho que é super importante num momento que eu acho que a gente está carente de inspiração, não só de líderes organizacionais, né, mas sociais, políticos, enfim, que mostrem, né, uma possibilidade de futuro, uma visão de futuro melhor do que o que a gente tem hoje, para que a gente se organize nessa direção. Esse eu diria que é talvez o coração do livro, assim, né? Esse meu olhar de que realmente as coisas estão muito emboladas nas organizações, principalmente, porque acabou virando, eu vou ser um líder quando eu assumir uma posição de autoridade de gestão, né? E isso tem a ver com crachá, não tem a ver comigo, essa confusão, né? A gestão, sim, tem a ver com o meu cargo e com a posição que eu ocupo. E aí, como você falou, eu posso ser um gestor de pessoas, de processos ou de projetos, né? Mas a liderança não tem a ver com isso. A liderança tem a ver com o meu ser, né? Com a minha postura diante da vida, diante dos desafios que eu encontro no meu trabalho ou na minha vida pessoal. Tem a ver com essa minha capacidade de movimentar as coisas, de construir coisas junto com outras pessoas. É um tema muito estudado, muito falado, desde 1900, se bobear até antes. Mas as referências sempre foram os grandes, e eu não vou usar a palavra líder, mas as grandes figuras de autoridade, né? Desde igrejas, exércitos, reinados. Então, eu acho que daí está a confusão, né? Pessoas à frente das comunidades, mesmo eleitas democraticamente ou por coerção, enfim, pessoas com um grau de autoridade hierarquicamente superior ao restante da população. E aí o estudo começou por aí, da liderança. Bom, enfim, aí foi isso que a gente herdou, né? E aí a gente perde, porque primeiro eu não preciso de um cargo para exercer minha liderança, para me desenvolver enquanto ser humano, porque ser um líder melhor significa ser uma pessoa melhor, né? E a gente perde potência nas pessoas que estão em cargo de gestão, porque essas pessoas não são ruins ou não querem inspirar, elas não sabem como, porque tudo que elas aprenderam até então tem a ver com gestão e não com liderança. Tudo que é exigido delas tem a ver com eficiência, eficácia e desempenho. Não tem a ver com consciência, com cuidado, com empatia, com imaginar um futuro melhor, né, para esse time e para essa organização. Toda a jornada de um gestor, em geral, tá, Mari? Foi uma jornada de eficiência, eficácia, produtividade e desempenho.
Então, qual o espaço que esse ser humano teve para se conectar com a liderança que existe dentro dele ou dela, né? Eu acho que daí a confusão, e por isso a gente não está vendo nas organizações esses líderes, porque eles estão escondidos, ou enfim, são tão isolados que as pessoas sentem essa falta de inspiração. E ao mesmo tempo se colocam numa posição de que não posso ser eu esse líder, né? Quase que num espaço de vitimismo, assim, de se o meu gestor não me inspira, como que, né? E eu, né? O que que eu posso fazer nesse momento? Como é que eu posso inspirar as pessoas ao meu redor? Como é que eu posso me conectar com algo maior que eu mesmo? Que isso tudo tem a ver com o ser líder, né? Então, acho que é um pouco isso que eu quero provocar nas pessoas que lerem o livro, e não só pessoas que estão em cargos de gestão dentro das organizações, mas qualquer pessoa que queira fazer algo diferente ou melhor, né? Para si, para os outros, para o seu entorno. E aí, Rô, vou fazer abre aspas aqui, vou citar um pedacinho do seu livro, tá? Uhum. Que eu adorei, eu grifei trocentas coisas. Abre aspas. Certamente, o mundo não precisa somente de líderes capazes de criar empresas bilionárias, mas de líderes que, principalmente, possam levar o mundo para um novo patamar. Um lugar de maior consciência, interdependência, cuidado e, claro, regeneração. Fecha aspas. E é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. E aí meu questionamento, e puxando a sua fala de que geralmente não foram ensinados para tanto. Foram ensinados a gerir operacionalmente para entregar resultado e não para inspirar e ter uma visão de futuro para um mundo melhor. Como é que a gente faz isso, Rô? De onde que a gente começa? E, obviamente, acho que tem uma sempre de casa, né? Acaba sendo de casa, mas como que a gente, dentro de uma estrutura, de uma organização onde a gente viu que está entre as 78% instituições mais poderosas e mais influenciadoras da nossa vida, né? Porque a partir do momento que as instituições mais ricas tomam as decisões que tomam, elas influenciam todo mundo, literalmente, né? Sim, sim. Como que a gente faz dentro de uma organização com que exista essa formação e esse desenvolvimento de uma liderança real que tem essa visão para um mundo melhor, né? Para um futuro melhor? E eu acho que aí é importante trazer que a gente precisa de uma liderança mais consciente, mas uma liderança possível e real. Uhum. Porque senão a gente também corre o risco de ir para um lugar de que eu preciso de pessoas que estão num outro patamar, seja intelectual ou espiritual. Que não existe, né? A gente vai querer um Deus, semideus. É isso, né? E não vai existir, somos todos humanos. Mas tem um espaço, sim, para a gente, acho que se dedicar dentro das organizações nesse olhar do autoconhecimento e autoconsciência, mas conectado sempre com o negócio. É lógico que eu não posso desgrudar o discurso dessa liderança real, consciente possível com o negócio. E aí, quando eu falo o negócio, aí, bom, é uma discussão longa, mas não é só o resultado para o acionista. A gente precisa parar de olhar só para retorno para o acionista e olhar para a geração de valor para todas as partes interessadas. E aí tem, né, Hartz-Zodia, capitalismo consciente, todo esse movimento que provoca essas reflexões. Eu não preciso deixar de ter lucro, e não é sobre isso. Não tá, vamos tombar todo mundo para a ONG e é isso, né? Não, não é sobre isso. É sobre causa e consequência, é sobre o que eu faço a partir do lucro, é sobre o que eu estou disposta a fazer pelo lucro em contra-organização. Né? Então, são líderes que se questionam o tempo inteiro, tá, mas isso aqui gera valor para quem? Se a resposta for só para o acionista, tem alguma coisa errada na equação, porque alguém vai perder. Né? E esse alguém pode ser as pessoas da comunidade ao redor, vamos pensar em acidentes que a gente já viu aqui no Brasil, né, de grandes proporções, vamos pensar em pessoas que são prejudicadas de alguma forma, meio ambiente, tudo mais. Então, acho que a pergunta é: isso gera valor para quem? Tudo que a gente faz, desde a estratégia
até a operação mais simples da compra de uma máquina nova, enfim, na produção. Mas esses líderes têm que ser líderes possíveis, humanos, né, que erram, que não sabem tudo e que estão aprendendo constantemente. São esses líderes que a gente precisa, mas são líderes que se questionam e questionam as decisões corporativas, principalmente. E aí, quando você fala desse número de 78%, se eu estava conversando com uma professora que, poxa, tem muitas iniciativas incríveis no mundo, de pequenos empreendedores que estão fazendo diferente. Infelizmente, essas iniciativas geram muito pouca visibilidade e elas sozinhas não vão mudar o ponteiro, porque tem poucas, mas a riqueza está muito concentrada em poucas grandes corporações, a gente sabe disso. São essas que vão mudar o ponteiro. E aí a gente continua admirando e colocando todos os holofotes sobre os líderes capazes de gerar empresas bilionárias rapidamente. Isso não é sustentável. Assim, para quê? Assim, o mundo não precisa, já temos corporações bilionárias o suficiente para o resto da eternidade, entendeu? Nada cresce indefinidamente. Agora, como é que a gente vira esse jogo, né? E começa a olhar para organizações que vão crescer de forma sustentável, que vão se autonutrir, que vão nutrir o ecossistema ao seu redor, e que em algum momento não vão crescer. Assim, porque a natureza não cresce indefinidamente, ela se regenera, que é diferente. É esse olhar da adaptabilidade, não do crescimento eterno e exponencial. Eu não consigo entender assim, crescimento exponencial chama tanta atenção, né? Em 5 anos te vira, como é que é unicórnio? Unicórnio não existe. Isso tudo é muito sedutor, principalmente para os jovens empreendedores, mas é absolutamente ilusório e absolutamente prejudicial para tudo no nosso entorno, assim, tudo, inclusive para a saúde mental desses empreendedores, desses líderes. Né? Mas, enfim, acho que estou me alongando aqui. O ponto é começar a olhar para autoconhecimento e autoconsciência dos líderes no topo da organização, mas também em toda a organização. E aí, quando eu falo líderes, quem tem cargo e quem não tem cargo de gestão. Né? E conectar isso com o negócio. Não é só o autodesenvolvimento por si só, mas como é que isso beneficia toda a cadeia de valor? Eu acho que aí precisa conectar os discursos, né? Entre a autoconsciência, a consciência da organização, com a geração de valor. Por isso que eu não gosto nem de falar em resultado, eu gosto de falar de gerar valor. Porque aí eu estou falando de olhar para a cadeia como um todo, né? Rô, e aí você trouxe coisas muito incríveis também, né? Eu brinco que a transição é quando a gente nem foi e ainda não é, né? A gente está no meio do caminho. A gente não era, mas ainda também não virou, né? Então, é aquele momento em que você ainda dança num modelo um pouco antigo e num modelo novo, diferente, mas e vai ali tateando até solidificar algo, né, diferente daquilo que está sendo praticado. E eu percebo que essa direção, né, até eu não vou me lembrar, cara, depois eu posso até botar na referência aqui. Teve uma pesquisa da Liga Venture sobre ESG, com os CEOs e CFOs, CMOs, né, os C-levels das empresas, sobre o nível de conhecimento de conforto em tomada de decisão sobre ESG. E eu me assustei, assim, porque me assustei no sentido, ok, é um tema super falado, a maioria, mais de 50%, eu não vou lembrar o número, mais de 50% estão interessados, entendem a importância, mas era menos de duplo dígito, assim, menos de 10% sabem sobre o tema. Sabem na prática o que é ESG. E aí, quando você me fala assim que a tomada de decisão ela é favorável ao acionista, que a gente ainda continua usando essa frase para a nossa tomada de decisão corporativa, né, muitas vezes, eu acho que é exatamente um pouco desse reflexo de quais são as premissas que a gente está usando para tomar decisão. E eu gosto muito da tradição indígena que fala, né, a gente precisa tomar uma decisão hoje que as 7 gerações futuras possam conviver bem com ela. Então, quando a gente entende que eu vou plantar uma árvore hoje que vai demorar 120 anos para crescer e gerar sombra, mas não é sobre mim, não é sobre ter uma sombra para mim neste momento, é para ter uma sombra para o meu neto,
pro meu bisneto, pro meu tataraneto, que vão usufruir disso. Então tem uma coisa do curto prazo, do bônus do final do ano, enfim, né, do lucro do ano, né, que é essa coisa do crescimento que você está falando, que é insustentável. E nessa perspectiva, eu acredito muito, estou contigo, no autoconhecimento como chave básica de virada, né, de mindset, de forma, de lente de enxergar. E de como entender o impacto que cada decisão gera. Porque a partir do momento que a gente não sabe o que a gente não sabe, e foi muito curioso essa semana passada eu estava almoçando em família e uma amiga da família estava junto e a gente estava super conversando sobre isso no almoço, e tomar de decisão, e tecnologia, inteligência artificial, não sei o quê. E aí eu falei assim, cara, você sabia que a inteligência artificial já consome energia de vários países do mundo, equivalente a vários países do mundo, que está quase equivalente ao consumo de energia dos Estados Unidos? E a gente não tem energia para a gente comer e para a gente se locomover nos próximos 10 anos, e a gente está achando que a inteligência artificial é a nossa solução. E a gente não para pensar de onde vem a energia de tudo que a gente está usando, de tudo que a gente está produzindo, de tudo que a gente está fomentando e achando unicórnio super legal, como você comentou. Então, a gente não saber o que a gente não sabe, e é através dessas conversas e dessa autocrítica de falar, peraí, o que eu estou deixando passar aqui? De trocar com pessoas diferentes, de entender contextos diferentes, stakeholders diferentes. Cara, até onde chega o impacto da minha decisão? Deixa eu entender o que está acontecendo com essa pessoa. Deixa eu entender o que está acontecendo com esse território. Deixa eu entender qual a consequência disso daqui a 20 anos, e não só nesse ano fiscal que eu preciso fechar meu número. E essas percepções, esse autoconhecimento aliado à educação, de fato, educação até ecológica, que a gente perdeu isso, né? A gente aprendeu, Sim. sei lá, na 5ª série, a gente aprendeu como é que faz a fotossíntese lá e guardou aquilo. Parece que é algo completamente, né, alheio à nossa existência. Mas a gente está extremamente conectado com a nossa vida, depende disso, né? Então, eu acho que essa educação de temas que trazem essa perspectiva que você está falando, do impacto para além do acionista, eu acho também, assim, fundamental, Rô. Sim. O que você acha disso tudo? Quando a gente fala das grandes corporações, acho que a pergunta que constantemente os líderes, e aí estou falando assim, líderes no alto escalão, devem se fazer é o que está em jogo. Se a resposta for o valor das nossas ações e só isso, tem alguma coisa errada, porque sempre tem mais coisas em jogo. Em qualquer decisão que nessas esferas esses líderes estejam tomando, né? Então, precisa ter esse mapa, como você falou, de impactos, né? Desde a nossa estratégia até as decisões do dia a dia do mês que vem, né? Como é que a gente vai dar conta de entregar o resultado do mês que vem. Mas principalmente no médio e longo prazo. Provavelmente, as empresas que estão performando hoje, muito provavelmente, ainda não estão pensando como que a gente continua performando de uma forma saudável no médio e no longo prazo. Como você falou, o foco no curto prazo é muito grande, só que isso não é mais suficiente. Então, acho que a complexidade dos líderes que estão no alto escalão, além de cuidarem de si, né, que é o que a gente está falando, porque muito provavelmente eles não estão nem tempo de cuidar de si, e é uma pena, mas além de cuidarem de si, é isso assim, o que está em jogo nessas decisões? Não pode estar só o meu emprego, ou só o meu bônus, ou só o resultado do ano, né? Tem outras coisas em jogo nessas decisões, e aí essas lideranças vão ter que tomar decisões difíceis. E o que é uma decisão difícil? Uma decisão que, em alguns momentos, vão privilegiar o entorno, o território, a comunidade, o colaborador, em detrimento da rentabilidade. E do crescimento. É isso, tem organizações que estão felizes, estão crescendo, aí você vai olhar, as pessoas estão morrendo, né? No burnout, ansiosas, Tomando tarja preta, todo mundo. tomando remédio, assim. E aí? Né?
É isso que a gente precisa fazer como organização? Então, assim, a gente precisa de empresas melhores e para isso a gente precisa de líderes melhores. Mas, de novo, eu acho que com esse cuidado de que são seres humanos e que essas pessoas também precisam de ajuda, precisam se colocar num espaço de vulnerabilidade, saber, cara, eu não sei que decisão preciso tomar aqui, né, como é que a gente se ajuda. Porque quando você falou lá, me chamou a atenção, né, da questão das pessoas não querem ser gestores, porque isso afasta, talvez, da qualidade de vida. Olha o peso que as Exato. organizações estão dando para o cargo de gestor ou gestora. É quase um sobre-humano, assim. Não, primeiro, no Brasil, essas pessoas realmente não têm hora, né? Você vira da empresa. Você entra aqui na nossa legislação, cargo de confiança, o que é bom e ao mesmo tempo é um tiro no pé, e principalmente nas organizações que você trabalha ali com banco de horas ou ponto, aí você vira gestor e isso acabou, cara, a pessoa pensa assim, meu Deus, se eu ficar sem o ponto, que não me coloca alguns limites, a vida acabou. Né? Fora que daí é telefone da organização, porque você não usa o teu pessoal, então você olha os recados que eu dou, né? Então você ganha o celular da organização quando você vira um gestor. Para quê? Para termos acesso a você a qualquer momento. Essas são as mensagens subliminares, né? Você tira férias, mas você precisa estar disponível se der pau, né? Com o notebook, que você leva a qualquer lugar. Poucos gestores e gestoras têm maturidade para colocar limites, tá? Assim, porque tem uma questão de maturidade, mas tem uma questão do entorno que eu estou inserido, né? Que muitas vezes esse é o contrato que eu faço implícito ou explícito com a organização, ao assinar uma promoção para um cargo de gestão. Isso não é saudável. Então, assim, na minha visão, o quanto menos burocráticas e mais horizontais as organizações forem, melhor, porque o gestor passa a ser um facilitador, né, dos times, um mentor dos times, e não um tomador de decisão e a única pessoa detentora do conhecimento. Herói, né? Mas quem é que vai querer, gente? Não quero. Assim, as empresas precisam atentar para isso, porque tem um outro efeito colateral, né? O turnover tem aumentado nos primeiros 2 anos dentro da organização. As pessoas entram, os jovens, gente, assusta. elas tomam sustos, meu Deus do céu, isso aqui é um bando de louco, eu vou embora, né? Tem um monte de coisas sedutoras, carreira e tal, mas que tipo de liderança a gente está fomentando com essas mensagens subliminares? É óbvio que as organizações não dizem, não, ao você se tornar uma gestora, Mari, o teu tempo é meu. Você virou minha. E é isso. Mas as pessoas estão percebendo isso por essa pesquisa que você trouxe, o que é assustador. Cara, ser gestor de pessoas é tão legal, assim. Não sei se você lembra, mas no nosso começo, assim, eu lembro na PG, assim, as pessoas adoravam ser gestoras de pessoas. E eu lembro de ter escutado isso de mais de uma gestora ou gestor. Cara, o mais legal é treinar as pessoas, assim, né? Ver as pessoas crescendo. Onde é que tá isso? Sumiu, né? Esse lado, né, de cuidar, de ver o crescimento do outro, virou só burocracia e apagar incêndio, né? E tomada de decisão, que aí fica tudo num gargalo, só uma pessoa decide. Então, assim, é um sistema todo que precisa ser transformado para que esse líder também possa emergir, esse líder que eu estou falando no livro, né? Porque senão, obviamente, ele vai ou sair desse espaço, porque ele não vai dar conta, né? E aí a gente vai continuar derrapando nos mesmos problemas, né? Queria que a gente explorasse um pouco um aspecto que você falou aí que para mim é fundamental, né? Esse líder, vou falar verdadeiro, né? Não é exatamente o adjetivo correto, mas esse líder de verdade, esse líder, a partir do momento que ele vai ter que tomar decisões diferentes das que estão sendo tomadas, ele precisa de muita coragem, né? E ele precisa de muita ajuda, muito suporte, de uma rede que sustente. Porque, e aí eu vou pegar um pouco de psicologia social que eu amo e estudo bastante, a questão dos grupos, né? A gente é inevitável, não dá para desfazer isso, é um chip interno que a gente nasceu como mamífero e vai morrer assim, né? Eternamente, a espécie é assim. Somos seres sociáveis e a gente naturalmente depende do coletivo e depende
da pertença, né? Das nossas necessidades básicas como seres humanos para a sobrevivência é o afeto e é a pertença, né? Um bebê que não é amado, que não é cuidado, ele morre, né? Literalmente. Ele tem sequelas cognitivas depois graves para o resto da vida. Então, a gente sabe quão importante é a nossa percepção de pertencimento e a nossa aprovação, o sentimento de aprovação, de afeto. E especialmente num ambiente onde o modus operandi é determinado de determinada forma, você começar a virar essa chavinha e, eventualmente, você ser o diferente dentro de um padrão social, coletivo, de acordos tácitos coletivos ali dentro, não é trivial, não é fácil, gera muito desconforto, gera muito atrito, um lugar de conversas difíceis, um lugar de você ponderar aspectos, talvez, que abram conversas difíceis. E como que a gente pode apoiar que esse líder se sinta seguro ou que ele tenha espaço? E aí, obviamente, estou falando até mesmo do seu próprio trabalho e de tantas outras pessoas que fazem esse espaço seguro, mas para além de um espaço fora da organização, um espaço que talvez ele possa invadir positivamente a organização e dar as mãos a esses comitês, que talvez seriam os conselhos hoje corporativos, mas que ainda assim ainda estão muito no mesmo modelo, talvez, né? Inserindo variáveis diferentes agora, cada vez mais. Mas acho que esse espaço de sustentação do desconforto, que é tomar decisões diferentes, decisões difíceis, conversas difíceis, e muitas vezes que a gente não tem o resultado, porque a gente está falando de partir para caminhos que a gente nunca caminhou. Então, a gente também não sabe muito bem o resultado que vai dar. Talvez essa liderança já tenha existido, mas o contexto não era o mesmo. Então, essa combinação de coisas nunca existiu para a gente saber o resultado que vai dar. Uhum. Então, isso também gera a falta de controle, a insegurança, né, do que vem a partir disso. O que eu queria te trazer para você colocar a sua perspectiva é como que a gente cria esses espaços para que esses líderes, que talvez eles até já estejam lá guardadinhos, escondidinhos, sem coragem de sair e de se manifestar nesse ambiente que é hostil a uma forma diferente de liderar. É claro que se esse líder está no topo, é mais fácil, porque, querendo ou não, ele tem uma autoridade que lhe permite ser o exemplo, tomar decisão, mover as coisas mais rapidamente. Então, se a gente está falando de CEOs, para essas pessoas é mais fácil essas pessoas mesmo criarem esses espaços. É claro que aí ele vai enfrentar o quê? As conversas com o conselho, com investidores. A gente falando de grandes corporações, é muito mais complexo. Porque você tem todo um sistema para administrar, politicamente falando, né? Mas esse líder pode ir plantando quais são as primeiras sementes que eu posso plantar, né? Quais são os meus primeiros aliados, quais são as pessoas que podem me apoiar nesse movimento. E existem exemplos. Se a gente for pesquisar, existem empresas que fizeram movimentos nos últimos anos, empresas pequenas, médias e de grande porte, né? Principalmente com relação a culturas mais saudáveis, que é justamente o que você falou. E aí o segundo ponto, então, acho que primeiro é buscar esses aliados. Quem são os meus aliados? Quem são as pessoas que já têm abertura para a gente começar a fazer as coisas de formas diferentes? Quais são as decisões que vão mexer o ponteiro, né? E que perguntas a gente precisa se fazer e fazer para os outros líderes no momento de tomada de decisão? A gente está falando de mesas com conselheiros, a gente está falando de um planejamento estratégico, a gente está falando de alocação de recurso, a gente está falando de decisões sobre pessoas, quem movimentar, onde colocar, o que a gente vai valorizar. Então, a gente está falando de estratégia e cultura. E o outro movimento, acho que além desse de quem são os nossos aliados, é fazer escolhas, né? Porque em alguns momentos, se aqui eu já fiz tudo que eu podia, talvez aqui não seja mais o meu lugar, infelizmente. Enfim, é uma escolha que
a gente tem que fazer, nós todos, líderes de alto escalão e colaboradores, né? Mas tem esse espaço para os aliados, ninguém faz nada sozinho, né? Existe o poder aí de uma comunidade, como você falou, e da gente... E isso faz parte da liderança. A liderança é um movimento social, é relacional, não é um movimento isolado. É o líder e o entorno. Estou falando só de mim, estou falando de mim, mas de mim com o grupo que eu estou inserido. Então, é a busca de aliados, mas realmente não é um movimento simples. Principalmente quando a gente fala das grandes corporações, porque tem muita coisa em jogo, né? São muitos atores, são muitas pessoas interessadas naquela organização. E, ao mesmo tempo, se uma coisa se movimenta numa organização dessas, é o ponteiro que gira, né? É em cascata, né, Rô? Vira uma consequência em cascata positiva, né? Virtuosa. E tem exemplos de mudança, por exemplo, cultural, que eu, enfim, tenho acompanhado com alguns artigos no que aconteceu na Microsoft nos últimos anos, com o Satya Nadella. Uma outra líder que eu acompanhei ao longo da pandemia, que para mim é um exemplo, assim, é a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinta Ardern, que acho que teve muita coragem, assim, para se manter autêntica, né, nas coisas que ela acredita. Então, existem esses exemplos, são pessoas que estão em posição de autoridade, mas também existem os que a gente não vê, os líderes que não estão, talvez, nos holofotes, mas que estão fazendo diferente, né? Ainda são poucos, precisamos encontrá-los, cavar onde eles estão. Mas eu acho que tem um movimento, senão a gente não estaria aqui falando disso, né? Sim. E aí eu queria, de novo, fazer um parênteses citando aqui um trechinho do livro que você colocou aqui mais no meio. Abre aspas. Quer mudar os seus resultados? Comece mudando as suas conversas com a equipe, seus pares e seus gestores. Quer compreender como você pode engajar as pessoas? Comece compreendendo suas emoções. Fecha aspas. E aí é um pouco sobre isso que a gente está falando, né? Eu acho que tem a coragem de ser líder, né? E a coragem de pedir ajuda e não virar esse herói solitário que vai tomar decisão sozinho e que vai resolver os problemas do mundo, enfim. E aí volta de novo no seu ponto do autoconhecimento, de entender as suas emoções, né? Quando você não tem esse autoconhecimento, como é que você pode lidar com o que te surge, o que emerge em você nesses momentos de tomada de decisão complexos, né? Então, e eu sempre acredito muito nesse estar ao lado, sabe, Rô? Assim, ter as pessoas para te acompanhar, como o seu trabalho com líderes e tomadores de decisão que mudam um ponteiro, eu acho que faz tanta diferença quando a pessoa está acompanhada neste processo, né? E ter uma perspectiva de fora para poder se enxergar, para poder se conhecer e entender que tipo de tomador de decisão ele é também, que tipo de líder ele é, para poder oferecer para o mundo alguma coisa coerente com isso, né? E engajar, talvez até como você falou, numa organização diferente, que faça mais sentido e que ele consiga construir essas pontes de uma forma mais sólida, né? Sim, sim. Isso só acontece quando eu sei, né, aquilo que eu valorizo. Autoconhecimento ele não acaba nunca, né, para a vida. Porque a gente sempre descobre algo novo sobre nós mesmos, né, a todo momento. Mas eu preciso, de tempos em tempos, revisitar o que é importante para mim, o que eu valorizo, porque é isso que vai orientar as minhas decisões na vida e no trabalho. No trabalho e na organização. E aí a gente tem os valores coletivos também como apoio. Será que o que a gente está falando aqui está coerente com o que a gente escreveu lá no nosso Culture Code, né? Ou a gente está absolutamente indo para outro lado, né? Então, congruência é algo muito importante. Congruência entre o que, né, o líder pensa, sente, fala e faz. E as pessoas percebem essa congruência ou a falta de congruência. Sim. E, ao mesmo tempo, de novo, acho que reforçando isso, né? O líder, ele não precisa estar só. Eu sempre escuto isso, mas a posição de líder é solitária. Solitário, você quer que seja solitária, desculpa, né? Mas
Sim. Tem pares, você tem um conselho, no mínimo você tem 1 ou 2 mentores à disposição, você tem teu time para te apoiar. Eu sempre escuto isso. É muito solitária a posição de gestão, né? Não precisa ser. Isso é o lugar do herói. O herói é solitário, né? Porque aí ele conta todos os bandidos do universo, ou conta todos os problemas e as mazelas da humanidade. Não dá. Então, esse líder precisa saber, né, que ele não está só, primeiro, e ele pode pedir ajuda. Segundo. Terceiro, que ele está em constante aprendizado, então ele vai errar. Então, se permitir errar e levantar e aprender, mas, ao mesmo tempo, não confundir estou em constante construção e aprendizado com não ser suficiente. Porque também tem isso, às vezes a gente se coloca tanto na posição de aprendiz que parece que eu nunca sou suficiente. São coisas diferentes. Eu sou suficiente do jeito que eu sou para esse momento, para esse contexto. Ainda assim, estou sempre aprendendo, né? E posso fazer diferente amanhã, e posso errar, e posso cair, e posso levantar, e tem um monte de gente para segurar a minha mão. Eu escrevi esses tempos no Instagram, a gente só percebe o poder de uma comunidade quando a gente precisa de uma, mas a gente só precisa de uma se eu me colocar nessa posição né, de aceitar que eu preciso de uma comunidade. De vulnerabilidade, né? De não se colocar nesse lugar do herói sozinho que estou. Ah, liderança solitária. Por que você se sente só na liderança? Com quantas pessoas você tem conversado para uma decisão? O que você faz quando você está com medo? Você empurra o medo para dentro do baú ou você chama alguém para conversar sobre isso? E é se abrir para fazer em conjunto, né, Rô? A liderança não é para si. A liderança é um serviço para o grupo. E a partir daí tudo muda, né? Não é sobre você ser bem sucedido como líder, que daí perde o sentido, né? Aí a gente tá falando de gestão, a gente não tá falando de liderança, né? A gente tá falando de eficiência, né? E eficácia, que é outra história aqui. O ser líder é isso que você falou, estar a serviço de algo maior que o meu umbigo. Não precisa ser uma grande causa humanitária. Pode ser, cara, eu quero que as pessoas do meu time daqui a um ano estejam melhores do que elas estão agora, como pessoas, como profissionais, que elas sejam promovidas, que elas voem. Pronto, já estou a serviço de algo. É claro que se a gente se conectar com uma causa humanitária, é melhor ainda, mas é que eu já estou falando também, né, das pessoas na sua melhor potência. Então, liderança é sobre ser e estar a serviço do outro, dos outros, né? Não é sobre si. E se for, talvez isso é o que nos levou até onde estamos hoje, né? Essa orientação muito ligada ao interesse próprio individual, que sempre vai existir, mas por si só não é mais o que a gente precisa no planeta. Então, é sobre fazer junto, é sobre estar a serviço, é sobre criar espaços colaborativos, é sobre dar voz para o time, é sobre deixar o time voar. E eu falo muito isso, né? Esse movimento das empresas nascentes, digitais, de tecnologia, vieram muito acompanhados dos movimentos ágeis, o que é muito positivo, porque os movimentos ágeis falam de espaços mais colaborativos, né? Mas sustentados por uma mentalidade absolutamente antiquada da primeira revolução industrial. O que eu quero dizer com isso? Que eu escuto às vezes, as pessoas têm que ter autonomia. Tá, mas e se ela quiser usar R$ 100 para fazer uma iniciativa com o cliente, ela faz o quê? Ela precisa pedir para o CEO, né, aprovar. Bom, então você não diz que a pessoa tem que ter autonomia, porque autonomia sem autoridade não serve para nada, né? Só bate com a cabeça na parede. É a famosa protagonista. Seja protagonista! E aí você não consegue fazer nada. A pessoa quer ser protagonista, bate com a cara na parede, né? Eu acho que precisa, sabe? Por isso que eu falo assim, eu acho que a gente evoluiu em processos, a gente evoluiu em tecnologia e a gente não evoluiu em termos de consciência humana. Não acompanhamos, não acompanhamos. E a gente vai morrer na praia, literalmente. E agora eu tô sendo bem dramática, né? Mas obviamente tem um monte de coisa legal no mundo, gente. Eu sou muito esperançosa e otimista, mas eu gosto de provocar. Por isso estamos aqui, Rô. Eu gosto de provocar, né? Porque, gente do céu, é uma dureza às vezes, né? O que a gente vê por aí. Mas, enfim, precisa, assim, de verdade, tem que dar um salto, tá? Em termos de consciência. Primeiro, porque a gente já não está acompanhando mais a tecnologia, até em termos intelectuais, né? Os robôs já estão vão ultrapassar. E segundo, que a gente não tem mais tempo, né? Assim, a gente precisa começar a mudar as coisas e tá na hora.
Rô, alguma coisa que a gente não tenha falado que você gostaria de falar ou de mencionar sobre o próprio livro, sobre a confecção do livro, ou algo que você queira compartilhar? Olha, acho que falamos bastante coisa, né, Mari? Acho que a minha intenção, claro, além de compartilhar o que eu aprendi e o que eu continuo aprendendo, né? Além disso, a minha intenção é, no mínimo, provocar reflexões e conversas diferentes, né? Nas organizações ou fora delas. Então, eu espero que as pessoas leiam, comentem, conversem, enfim, me chamem como você me chamou para a gente bater papo. Acho que é para isso que eu estou aqui. E quem quiser te achar, faz como? Te acha por onde? Tenho o canal do Instagram, que é @RobertaSPerdomo, que talvez seja hoje em dia mais fácil. Tenho o canal do LinkedIn, que me acha como Roberta Perdomo por lá. Eu acho que esses são os 2 canais mais fáceis, assim, de me acharem. E o livro tá aí, né? Tá na Amazon, para quem quiser. Eu não nasci para liderar, caminho prático para ir além da gestão. Leiam, galera, vale a pena. Rô, muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz, assim, que toda conversa e cada conversa é de muito aprendizado para mim também. É um processo que eu tô aqui para ouvir, aprender e trocar, e não foi diferente com você, como sempre. As trocas muito, muito boas, muito positivas. E, de verdade, meu desejo profundo de que suas palavras alcancem o mundo, porque tem muita... É necessário esse eco, né? Tem muito espaço para que a gente repense a liderança e que a gente repense as decisões que a gente tem tomado. Então, muito obrigada por ter topado estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.